Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, feriadão, nada para fazer. Vamos fazer o quê? Vamos estudar. Mais aqui, leitura da lei, do Estatuto dos Funcionários Municipais da cidade de São Paulo. Uma notícia boa, está acabando já. Depois desse vídeo aqui, teremos só mais 2 de leitura e aí acaba. O vídeo de hoje é do artigo 160 ao 177. Vamos lá. Capítulo 3 do acidente de trabalho e da doença profissional. Artigo 160. Ao funcionário que sofrer acidente do trabalho ou for atacado de doença profissional é assegurado 1. Licença para tratamento de saúde com o vencimento integral a que faria jus independentemente da ocorrência do acidente ou moléstia, em caso de perda total e temporária da capacidade para o trabalho. 2. Auxílio acidentário, na forma que a lei estabelecer, para os casos de redução parcial ou permanente da capacidade laborativa. 3. A aposentadoria com proventos integrais quando do infortúnio, da moléstia profissional ou de seu agravamento sobrevier perda total e permanente da capacidade para o trabalho. 4. Pecúlio a ser pago de uma só vez e na conformidade do que dispuser a lei, se do acidente resultar a aposentadoria por invalidez ou morte do agente. 5. Pensão aos beneficiários do funcionário que vier a falecer em virtude de acidente do trabalho ou moléstia profissional a ser concedida de acordo com o que estipular a lei. 6. A assistência médica domiciliar, ambulatorial, hospitalar e cirúrgica, ainda que plástico, estética, farmacêutica e dentária, bem como serviços de prótese totalmente gratuita, desde o momento do evento e enquanto for necessária. Artigo 161. Os conceitos de acidente do trabalho e respectivas equiparações, bem como a relação das moléstias profissionais e as situações propiciadas da concessão do auxílio acidentário para os efeitos deste capítulo, serão os adotados pela legislação federal vigente à época do acidente. Artigo 162. Os benefícios previstos neste artigo deverão ser pleitados no prazo de 5 anos contados 1. Da data da perícia médica, nos casos de agravamento da incapacidade. 2. Da data da verificação pelo médico ou por junta médica, quando se tratar de doença profissional. 3. Da data do acidente nos demais casos. Artigo 163. A regulamentação deste capítulo obedecerá o que for estabelecido em lei especial. Capítulo 4 da responsabilidade. Artigo 164. O funcionário estável poderá ser posto em disponibilidade remunerada quando o cargo por ele ocupado for extinto por lei, bem como na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 28. Parágrafo 1º. O provento do funcionário disponível será proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. O provento da disponibilidade será revisto sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. Artigo 165. O período em que o funcionário esteve em disponibilidade será contado unicamente para efeito de aposentadoria. Capítulo 5 da aposentadoria. O servidor será aposentado 1. Por invalidez permanente, sendo os proveitos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. É importante anotar essa parte aqui. Aliás, as 3. Olha só. 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, a aposentadoria
Segundo o Estatuto da Prefeitura de São Paulo, a compulsória será aos 70 anos de idade. Anota isso. 3, voluntariamente, e aí tem as alíneas. Quais situações que será voluntariamente, de acordo com o Estatuto. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Até o momento está assim, não há alteração ainda. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor ou técnico de educação física, e 25 anos se professora ou técnica de educação física com proventos integrais. Então, 30 anos de magistério para o homem, 25 para a mulher, proventos integrais. C, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Artigo 168. A aposentadoria compulsória prevista no inciso 2 do artigo 166 é automática. Então, com 70 anos, não precisa solicitar. Automaticamente, a prefeitura vai aposentar o funcionário. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do artigo 166. 170. A aposentadoria produzirá efeito a partir da publicação do ato no órgão oficial. Então, só terá efeito depois de publicado. Parágrafo único. No caso de aposentadoria compulsória, o funcionário deixará o exercício no dia em que atingir a idade limite, devendo o ato retroagir a essa data. Artigo 173. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, nos moldes da legislação que os instituir. Capítulo 6 da assistência ao funcionário, artigo 175. O município poderá promover, na medida de suas responsabilidades e recursos, assistência ao funcionário e à sua família, na forma que a lei estabelecer. Parágrafo 1º. A assistência de que trata este artigo compreenderá 1. Condições básicas de segurança, higiene e medicina do trabalho, mediante a implantação de sistema apropriado. 2. Previdência, assistência médica, dentária e hospitalar, sanatórios. 3. Cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional, atualização e extensão cultural. 4. Conferências, congressos, simpósios, seminários, círculos de debates, bem como publicações e trabalhos referentes ao serviço público. 5. Viagens de estudo e visitas a serviços de utilidade pública para aperfeiçoamento e especialização profissional. 6. Colônias de férias, creches, centros de educação física e cultural para recreio e aperfeiçoamento moral e intelectual dos funcionários e suas famílias fora das horas de trabalho. Parágrafo 2º. Ao funcionário estudante de curso superior será permitido entrar em serviço até 1 hora mais tarde ou retirar-se até 1 hora mais cedo da marcada para o início ou fim do expediente normal, bem como ausentar-se do serviço nos dias em que se realizarem provas. Vamos anotar isso aqui, 1 hora antes ou 1 hora depois, 1 hora depois no caso da entrada, 1 hora antes de terminar o expediente. E poderá se ausentar do serviço no dia em que for realizar prova. Capítulo 7 do direito de petição, artigo 176, é assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade, observadas as seguintes regras. Artigo 176. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração
e recorrer desde que o faça dentro das normas de urbanidade, observadas as seguintes regras. E aqui as regras que são importantes aí para o direito de petição. 1. Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser encaminhada sem conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direta ou imediatamente subordinado. 2. O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão e somente será cabível quando contiver novos argumentos. 3. Nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado. 4. Somente caberá recurso quando houver pedido de reconsideração desatendido. 5. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, em última instância, ao prefeito. 6. Nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez à mesma autoridade. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo, salvo nos casos previstos em lei. Os que forem providos, porém, darão lugar às retificações necessárias, retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado, desde que a autoridade competente não determine outras providências quanto aos efeitos relativos ao passado. Parágrafo 2º. As decisões do prefeito proferidas em grau de recurso ou em pedido de reconsideração de despacho encerram a instância administrativa. Artigo 177. Salvo disposição expressa em contrário, é de 60 dias o prazo para interposição de pedidos de reconsideração ou recurso. Parágrafo único. O prazo fixado neste artigo será contado da data da publicação oficial do ato impugnado. Termina por aqui os deveres, vamos deixar para o próximo vídeo. É isto, espero que tenha gostado. Conforme disse no início do vídeo, já está acabando essa parte aqui específica do estatuto. Teremos 2 vídeos a mais. O próximo vídeo eu já vou começar a falar dos deveres, das proibições, das penalidades. E aí o último vídeo já vai começar a falar sobre processo administrativo. E aí acaba, é o final, podemos partir para as próximas matérias, na parte específica, estou dizendo, que estou pensando em fazer depois LDB, que é bem chato, a leitura é bem puxada mesmo, mas vamos fazendo. Não esquecendo que pode ser que antes eu faça aí um vídeo sobre estudo de caso. Acredito que eu cheguei no ponto, já está chegando na hora de transmitir para vocês. Espero que tenha gostado, até a próxima, valeu!